Boa noite a todos, senhores pais, educadores, alunos, amigos dos nossos colégios. Nossa Senhora da Graça, na Vitória de Santo Antão, Colégio Santa Cristina, em Nazaré da Mata, Colégio Santa Sofia, em Garanhuns. Uma boa noite especial ao Dr. Felipe Proasca. Seja muito bem-vindo, Dr. Felipe. Tem uma noite especial, é uma noite especial com o Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez à Rede Damas Educacional. É uma alegria podermos estar juntos aqui nesta noite que com certeza será uma noite maravilhosa. Esta noite que nos reúne para nos fortalecermos para a nossa volta às aulas presenciais, que ainda não sabemos o dia. E neste momento em que nos reunimos, em que estamos juntos com esse objetivo de nos fortalecermos, eu os convido a neste momento nos colocarmos diante do nosso Deus, que nos ama, que cuida de nós com muito amor, com um carinho especial, porque nós somos únicos para Ele, nós somos especiais para Ele. E vamos pedir-lhe que Ele nos abençoe a todos nós, aos nossos familiares, amigos, e de forma muito especial, vamos juntos pedir uma bênção, graças abundantes sobre todos os nossos alunos, estas crianças, adolescentes e jovens que nos são confiados pelos senhores pais para cuidarmos, para amá-los e para orientá-los. Rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou e que nos lembra que somos todos irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Boa noite a todos e que essa palestra possa ser esclarecedora. Este evento seja fortalecedor para todos nós. Deus nos abençoe. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um momento rico em partilha de informações. Vamos discutir um tema de extrema relevância, que é a segurança na volta às aulas presenciais. Eu sou Camila Maciel, gerente de comunicação e marketing da Rede Damas Educacional, e hoje nós vamos conversar especialmente com as famílias e os educadores das nossas escolas que ficam no interior de Pernambuco. A Rede Damas sempre tem buscado com muita transparência discutir essa temática, porque entende que isso faz parte da nossa parceria família-escola. Tivemos agora na nossa abertura oficial desta live, um momento com a irmã Alcilene, diretora de uma dessas escolas que ficam no interior do estado, o Colégio Nossa Senhora da Graça, em Vitória de Santo Antão. E eu gostaria de cumprimentar também a irmã Paula, diretora do Colégio Santa Sofia, em Garanhuns, Sandra Pacheco, diretora do Colégio Santa Cristina, que fica em Nazaré da Mata. Nosso abraço virtual a todas as irmãs também da RIC que acompanham a gente nesta noite. Bom, e a retomada das aulas presenciais, que ainda não tem data definida aqui no nosso estado, é bom a gente frisar sempre. Esse é um assunto que precisa ser discutido sempre com muita cautela e responsabilidade, É isso que a Rede Damas Educacional tem feito desde o momento que iniciou a construção de um plano contingencial para esse retorno. E aí esse plano, inclusive, serviu de referência para o documento do governo do estado, o plano contingencial de volta às aulas do governo do estado, que foi divulgado há 2 semanas. O nosso plano serviu lá de referência, estava entre as referências deste plano. Nosso plano também ele foi validado por 3 especialistas. O doutor Eduardo Jorge, que é vice-presidente da Sociedade Pernambucana de Pediatria, a doutora Mariana Andrade, que é biomédica e também professora do Colégio Damas, e o doutor Felipe Proasca, infectologista do Hospital Oswaldo Cruz, referência no tratamento da Covid aqui no nosso estado. E ao doutor Felipe, que está aqui conosco esta noite, mais uma vez, seja muito bem-vindo, doutor Felipe, obrigada pela sua participação e disponibilidade mais uma vez aqui junto à Rede Damas. Bem, é um prazer poder estar aqui, poder passar um pouco das informações em todo esse enfrentamento que vem sendo feito, de poder também conversar sobre os avanços, do que se tem discutido, do que tem acontecido fora do Brasil nessa retomada. E, como você bem falou, Camila, a felicidade que nós tivemos de ser um dos únicos documentos do Brasil como referência para a retomada das aulas dentro dos governos dos estados, mostrando a seriedade do documento, a quantidade de detalhes que foram colocados dentro dele. Tem tanta coisa que vocês vão ver, mas tem muito mais que não vão ser vistas. Não faz ideia dessa retomada, como vai ser trabalhosa, mas que tem sido bastante produtiva nesses últimos meses, principalmente nas últimas 3 semanas, em que se houve ainda mais um treinamento mais ostensivo para a retomada das aulas. Exato, doutor Felipe. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse protocolo daqui a pouco, mas antes eu gostaria que o senhor, como especialista da área, o senhor que está aí no enfrentamento dessa pandemia desde o início, que o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente, com a sua experiência, sobre o panorama atual dessa pandemia aqui em Pernambuco, Algumas semanas a gente atingiu aí, vem acompanhando essas notícias, a estabilidade. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é que isso significa na prática e se de alguma forma a gente com isso pode ter um pouco mais de tranquilidade, não relaxamento das medidas de segurança, obviamente, mas um pouco mais de tranquilidade com esses novos números aí, essas novas estatísticas que vêm sendo divulgadas. Bem, em 30 de dezembro nós tivemos o primeiro caso de coronavírus detectado na China. Em 15 dias ele já estava em 3 continentes. E no dia 12 de março ele entrou no estado de Pernambuco. Então nós estamos no enfrentamento do corona desde março. A China ela teve um lockdown muito intensivo, assim como Espanha e Itália, e receberam o vírus de uma forma de um impacto maior. Essa adaptação que eles passaram, por serem os primeiros países a entrar na crise,
eles tiveram uma pancada maior, porém conseguiram sair mais rápido da crise. Então a gente já vai começando a aprender um pouco do que está acontecendo na realidade deles para tentar trazer para a nossa. Recife foi uma cidade que teve muito impacto. E se você for ver, cidades do interior, como Vitória de Santo Antão, também proporcionalmente teve um número de casos muito elevados no início. E aí o que acontece? A gente não tem um retrato exato do nosso status de epidemiologia, porque não foi testado todo mundo que teve sintoma. Os testes foram mais restritos a pessoas mais graves. Então, não tenha dúvidas, nós tivemos muito, muito mais casos de coronavírus do que tem sido relatado. Porém, um trabalho sério que vem sendo realizado não só por parte da Secretaria Estadual de Saúde, mas por parte também das secretarias municipais. Cada uma de uma forma, cada uma de um jeito diferente. Porque o vírus teve impacto de formas diferentes em cidades diferentes. Não é à toa que Recife vem decrescendo, porque ela foi impactada primeiro. E essa parte de decréscimo, ela vai acontecer em outras cidades onde já está acontecendo a estabilização nesse momento. Aqui no Brasil, o vírus durou um pouco mais do que na Espanha, do que na Itália, do que na China, porque nós não tivemos um isolamento tão efetivo, um isolamento realmente restritivo. Enquanto a nossa média de isolamento girava em 55%, 60%, nos melhores dias, em algumas cidades chegou a ser a 45%, na Europa chegou a 70%. Então, eles foram mais efetivos nisso. Porém, acaba que você corre o risco das novas ondas, da segunda, da terceira onda. Com o achatamento da curva, você vai lentamente imunizando a população e faz com que essa segunda onda tenha uma intensidade menor. Tanto é que já houve a reabertura do comércio, já teve a reabertura de uma série de situações e nós continuamos vendo os casos decrescendo. Óbvio, isso não é somente pelo fato de que você teve muitos casos de corona. É o fato de você estar usando máscara ao sair de casa, é o fato de você estar higienizando mais as mãos e, principalmente, os novos protocolos. Cada local está seguindo um novo protocolo. Está tendo uma nova forma de lidar para tentar minimizar ao máximo a chance de transmissão. Lembrando que a gente nunca vai conseguir erradicar. Essa possibilidade não existe. Nós vamos minimizar, diminuir as chances. Até porque é um vírus que tem uma tendência de ficar endêmico na nossa vida e deve virar uma constante. Porém, com a vacina vai ser melhor, porque nós vamos diminuir a transmissibilidade e vamos diminuir também a sua intensidade. Muito bom esse panorama, doutor Felipe. E diante dessa realidade, então, na visão do senhor, você acha que é possível um retorno às aulas presenciais com segurança? Vejo quantas escolas estão sofrendo modificações, né? E assim, cada escola ela se modifica de forma diferente. Toda escola tem uma estrutura diferente. Então, a adaptabilidade da estrutura de cada uma dessas escolas, ela tem que ser de forma individual. Eu não posso fazer uma receita de bolo para todo mundo. Isso não é possível. Para poder ser eficaz, eu tenho que fazer a referência daquela escola, as divisões naquele tipo de sala de aula, os protocolos para aquele tipo de corredor, para os horários do recreio daquela escola. Tudo isso tem que ser revisto. E do mesmo jeito que as pessoas estão retomando as atividades, usando máscaras, usando por vezes face shield, que é aquela proteção ocular, e fazendo uma higienização das mãos de forma mais frequente, esse fato na escola também vai ter impacto. Porque, querendo ou não, hoje, o que tem de maior referência de proteção se chama distanciamento social, higienização das mãos, distanciamento social e os cuidados novos. E aí tem aquela questão, como é que vai ser na escola, né? Porque na escola se tem muito receio do distanciamento social, se tem muito receio da higienização, e da higienização não só das mãos, como do ambiente também. E aí, esses protocolos eles visaram minimizar a chance de você ter transmissibilidade, não só com esses cuidados de máscara, não só com essa questão de você garantir o distanciamento dentro de sala de aula,
Porque não quer dizer que você vai ficar a menos de 1,5 m, a mais de 1,5 m todo o tempo. Isso é inviável em qualquer lugar, seja na escola ou em outro lugar. Porém, quanto mais tempo você fica afastado por esse período, que aí onde é o local que são as salas de aula, por exemplo, você vai ter essa eficácia de forma melhor. Então, o segredo de tudo isso é minimizar. E aí, o conjunto da obra é a grande chance de você ter uma segurança máxima. Porque são várias barreiras. A máscara é uma barreira, a higienização das mãos é uma barreira, a questão de limpeza do ambiente é uma barreira. Então, quanto mais barreira, por mais que uma delas quebre, você vai ter outras barreiras para impedir a transmissibilidade. E agora é que o papel da escola vai ser primordial. A escola, ela forma cidadãos. Ela tem um poder de orientar, de ensinar, de nos tornar melhores. Não tenha dúvidas que assim, a escola também vai participar dessa formação. E não se surpreenda, as crianças vão ter uma capacidade muito maior. Inclusive, vai ficar criticando todas as vezes que nós não tomarmos uma dessas medidas. Toda vez que a gente quebrar uma dessas barreiras, em casa ou na rua, ela vai parar e vai chamar a nossa atenção. Eles aprendem muito rápido, eles se adaptam muito rápido. E eu garanto a vocês, se tivermos uma nova crise sanitária desse porte, daqui a 20, 30 anos, essas crianças vão ser pais e mães que vão saber lidar com a doença muito melhor do que nós fomos. É verdade. O senhor fez me lembrar um trecho do nosso protocolo, né, em que a gente fala sobre isso, sobre o momento em que houver esse retorno, em que a gente tiver essa data definida, e também haverá a formação para as crianças, para os jovens das escolas, em relação a essas medidas de segurança que devem ser tomadas. Você deve lembrar dessa parte do protocolo, né, doutor Felipe? Eu queria que o senhor, de alguma forma, pudesse explicar para a gente qual o papel, então, do professor, do coordenador, né, de quem está ali na rotina do dia a dia da escola, que vai enfrentar a realidade, em algum momento, vai enfrentar essa realidade, né, das crianças no ambiente escolar, de jovens no ambiente escolar, e qual o papel deles nesse processo para garantir que essa formação, que essas informações cheguem para os alunos e que eles possam reproduzi-las tanto no ambiente escolar quanto fora desse muro da escola. Camilo, porque esse desafio agora é um desafio que é grande para todo mundo, não só para os alunos, né? Para os pais, para os alunos, para os professores, para os funcionários. A sociedade como um todo está passando por um problema, eu não preciso dizer para vocês, todo mundo aqui sabe o que passou nesses últimos meses. E o papel da escola agora, junto com a família, é ainda maior do que já era. Se já era importante o papel da família na escola, agora isso é triplicado, quadruplicado. A importância é muito grande desse tripé de informação, que é o aluno, a escola e os pais. Esse tripé tem que se fortalecer bastante. Essa comunicação tem que ser muito clara, tem que ser muito transparente. Não há espaço para deixar dúvidas. É um espaço para você trocar informações em conjunto, crescer em conjunto. É uma crise que o mundo todo está passando, ela não é exclusiva das nossas cidades do interior ou daqui da capital. Imaginar que assim, essa formação, esse papel do professor nesse momento, ele sabe o que ele passou, e também muitos têm filhos, muitos têm hipertensão e diabetes. Então, é um vírus que não tem tanto impacto em criança, o que é uma notícia maravilhosa, lógico. A gente não pode ficar minimizando isso e achar que está tudo bem com as crianças, não. Porque o risco maior são até mesmo com os professores, né? Então, teve uma preocupação muito grande também na proteção do professor. Então, o professor ele também foi treinado e conscientizado de fazer a lavagem das mãos de forma constante, mesmo se ele pegar algum ônibus, metrô, algum tipo de que cause distância, que tenha contato coletivo até chegar na escola, ele foi informado de como proceder para essa higienização de forma correta, a necessidade deles de usarem máscara, de usarem o face shield, que é aquela máscara de proteção da face. Então, esse treinamento junto a eles
para a proteção deles e da família deles também, para a proteção deles e dos alunos que eles convivem, para a proteção deles e todo o ambiente. Então, ele está agora não só no papel de ensinar, mas no papel de dar o exemplo, no papel também de aprender junto com os alunos. Né? Essa crise sanitária, ela trouxe muito aprendizado para nós também da área de saúde, né? Da forma como aconteceu, da forma que a gente passou por tudo isso, essa linha de frente que não é fácil, como é difícil você vivenciar a linha de frente com a doença no seu encalço e o medo de você trazer para dentro da sua casa. Então, nós vivenciamos isso e sabemos o que é passar por isso. E quando nós passamos e trazemos a experiência deste ambiente para os shoppings, para os restaurantes, para as academias e agora para as escolas, né, tudo isso vai ser diferente. Vai ter que todo mundo aprender de uma forma adequada. Porque na China, no Japão e na Coreia, eles já passam por surtos muito mais constantes. As crianças já usam máscaras naturalmente antes mesmo do coronavírus. E eles já trazem esse aprendizado já de pequenos. Então, traz isso para o seu convívio, no seu dia a dia. E assim, não é só o professor que vai pegar condução. Muitos alunos também pegam condução. E aí, qual é o cuidado que você vai ter que ter nas conduções? Primeiro, a questão do distanciamento da condução nem sempre é possível, nós sabemos disso. Ônibus aqui na região metropolitana, nas cidades do interior. No interior você não vai ter metrô, que é ainda pior, mas mesmo em ônibus, há protocolos de segurança a ser seguidos para minimizar o risco de infecção. Porque já que a gente não tem um distanciamento adequado, eu quebrei uma barreira, mas eu tenho outras duas. Qual é o segredo dessas barreiras? Sempre o uso de máscaras, que é imprescindível, a higienização das mãos sempre que sair. Então, é bom ter o vidrinho com álcool gel. É um utensílio agora obrigatório, junto com a mochila, junto com a carteira, junto com a bolsa. E você, ao sair do ônibus, você automaticamente higienizar as mãos. E se você, em situações que você tem grandes aglomerações muito próximas, aqueles ônibus que são muito, que você tem pessoas em pé e que aquele acúmulo de pessoas acima do normal, ainda há a proteção adicional de uma barreira com o protetor facial, que é o face shield, apesar que a máscara ela se mostra uma forma efetiva. Vamos lembrar aqui para quem está nos assistindo que podem enviar perguntas. Estamos aqui, estou acompanhando já algumas, vou aguardar um pouquinho mais, mas podem enviar perguntas que assim que possível, durante essa nossa conversa, da nossa casa para a casa de vocês, a gente vai passando aqui as perguntas para o Dr. Felipe para responder aqui na medida do possível, tudo bem? Mas, doutor, eu queria aproveitar que o senhor falou de face shield, eu tenho uma aqui, que é aquele face shield comum, né, que a maioria das pessoas usa. Claro, obviamente, que não exclui a necessidade também de usar a máscara, né? Eu queria que o senhor explicasse também para as crianças. Existem outras possibilidades que estão surgindo aí de chapéuzinho com face shield. Isso funciona também? O senhor acha que é uma possibilidade também para os pais? É uma possibilidade, sim. Eu vou pegar daqui a pouco um face shield que eu tenho aqui da minha filha para mostrar a vocês. E agora nós temos vários tipos de chapéus de proteção que tem tanto o face shield como plásticos de proteção que são mais amplos, fazendo com que a criança fique menos incomodada. No começo, minha filha teve muita dificuldade com a máscara, e aí a gente colocou o face shield. Quando ela viu o face shield, ela não solta a máscara, agora ela está usando a máscara com facilidade, não tem problema nenhum, ela bota bem, ela tira bem, ela usa sem maiores dificuldades. E engraçado que, assim, agora, quando ela entra num elevador, a primeira coisa que ela faz é olhar para o chão e procurar a marcação do elevador, para saber onde é que ela vai ficar, né? Esses métodos de proteção são bem variáveis e tem pessoas, por exemplo, que têm rinite e que podem ficar impossibilitadas de usar máscara por um período. O face shield ele funciona como uma proteção tanto quanto a máscara. A máscara ela é melhor, ela protege mais.
mas o face shield também pode ser utilizado, tá? Para os professores que eles vão ter uma demanda de fala muito maior, vai ser usado os dois em conjunto, tanto a máscara como o face shield, né? Muitas perguntas chegando aqui. A gente vai responder algumas mais direcionadas ao Dr. Felipe, e ao pedagógico, eu acho importante a gente esclarecer que, rotineiramente, as escolas, elas vão enviar informações detalhadas a respeito desse retorno do pedagógico. O que é importante a gente frisar antes para as famílias? Este retorno, quando acontecer, ele será opcional. Haverá o ensino híbrido. As crianças e os jovens que puderem retornar ao ensino presencial, irão retornar com a cautela, com a segurança necessárias, e aos poucos, né, haverá sistema de rodízios também, o impacto da segurança do distanciamento na sala de aula, mas, obviamente, aqueles que estão no grupo de risco, aqueles que não poderão retornar, poderão continuar no ensino à distância, no ensino remoto que está sendo oferecido desde então. Então, essa é uma resposta aqui que eu já encaminho para aqueles que estão perguntando, e outras questões mais relacionadas ao pedagógico, elas serão encaminhadas assim que possível, dentro do seu tempo, para todas as famílias, através do aplicativo, que é o contato oficial da escola com as famílias. Hoje, aqui com o Dr. Felipe, a gente está se detendo bem nessas questões mais relacionadas à área dele, né, que é a infectologia, para tirar essas dúvidas a respeito das formas de contágio, mas principalmente das medidas de segurança que nós devemos ter quando esse retorno ocorrer. Por exemplo, doutor Felipe, no retorno para casa, a família que chega em casa com 2 filhos, às vezes, mochila, coisas que vão trazer da escola, quais são os cuidados ao chegar em casa? Assim que chegar em casa, quais são os cuidados que essa família deve ter, que os alunos devem ter, para entrar no ambiente de casa com mais segurança e não levar possivelmente vírus da rua para dentro de casa? Veja, qualquer coisa que você traga da rua para dentro da sua casa, ela pode trazer o vírus, né? Não só mochila, como sacolas de plástico que vem do supermercado, como alguma coisa que pode subir do prédio. Esses cuidados do que vem de fora de casa, isso tem que ser um cuidado especial. Eu lembro muito que às vezes não é uma questão, todo mundo fica pensando muito na transmissão pelo ar, mas a principal forma de transmissão do vírus tem sido pelas mãos, né? Então, a higienização dos materiais e das mãos ainda tem sido bem mais eficaz do que o uso de, como é que se diz, do ar. As mãos têm sido o maior fator de transmissão. E aí vamos falar sobre trazer a mochila da escola, né? Tudo que você traz de fora de casa, você tem que considerar como contaminado, é verdade. E aí o que acontece? Vai ter que ter um lugarzinho da sala, da casa de vocês, que vai ter um xizinho, onde ali, tudo que for ali naquele X, você vai considerar como contaminado. Vou dar um exemplo. Cheguei em casa, tirei meu sapato na porta de casa, peguei minha mochila, levanto os 2 e vou lá no xizinho, onde eu deixo os 2, certo? Toda vez que eu mexer nessa área do X, eu tenho que higienizar as mãos. Então, eu vou tirar minha farda para lavar a camisa. A calça, se você não for lavar todo dia, que não tem necessidade de lavar todo dia, você pode dobrar e colocar num saco e só tirar daquele saco quando for utilizar novamente no outro dia. Terminou isso, higieniza as mãos. Toda vez que você for pegar algum material, algum livro, alguma coisa nessa mochila, você tem que higienizar a mão e higienizar onde ela estava. Tem muita preocupação assim. O vírus e a questão do papel. É verdade. O livro, o papel, ele pode conter o vírus por um período. Mas aí é onde está alguns pontos que tem que ser chamados a atenção. Primeiro ponto é que as bibliotecas não vão funcionar para levar livro para casa, já para não trazer livros que podem ter sido manuseados por outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. O livro, assim como sua caneta, assim como seu lápis, ele é de uso individual. Ele só pode ser manipulado por você. Ele não vai ser contaminado pelo vírus que existe no ar. Ele vai ser contaminado se outra pessoa manipular aquele livro. Então, para minimizar a chance dele ser contaminado, o uso deve ser exclusivo do aluno.
tá? E mesmo assim, mesmo considerando a possibilidade dele poder estar potencialmente contaminado, o segredo é, ao terminar de utilizá-lo, guardá-lo na mochila, higienizar as mãos. Perfeito. Agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do antes. Antes de chegar à escola. No nosso protocolo, a gente tem algumas orientações ali para o acesso à escola, doutor Felipe. Como é que vai funcionar exatamente essas medidas nesse acesso à escola? Quais são as medidas necessárias antes do aluno entrar necessariamente no prédio da escola? Bem, se você já está indo para algum ambiente comercial, vai notar já a diferença que é a entrada das pessoas, né? E aí o que acontece? Quando você chega na escola, a primeira coisa vai ter um distanciamento de 1,5 m, aluno por aluno, ao entrar na sala. Você vai ver que vai ter marcações no chão, já para delimitar isso. Alguns horários vão funcionar de forma diferente, para não ter aglomerações no início e no final do turno. Vai ter a marcação, a aferição da temperatura com o termômetro sem ser de contato. Toda criança que tiver uma temperatura superior a 37,3, você vai ficar numa sala de observação esperando os pais virem, né? Essa sala de observação, obviamente, com distanciamento, com controle do local. E mesmo uma criança que possa começar a ter febre dentro do ambiente da escola também. Ele também vai ter essa situação de levar para a questão da sala de observação. Eu mostro a vocês que, por exemplo, quando fizemos o projeto de retomada de alguns locais aqui, funcionou muito bem essa questão da temperatura e das salas de observações. O grande desafio nesse ponto vão ser 3, que todo mundo fala e se preocupa, e tem razão de se preocupar. O seu filho indo para a escola, ele está se expondo, sim. Seu filho ficando em casa, ele também fica se expondo de forma diferente. Ele descer para brincar, ele está se expondo também, de forma diferente. Ele indo para um supermercado com você fazer compras, ele está se expondo também, de forma diferente. Então, os protocolos são diferentes de local para local. E eles são bem rígidos, mas bem factíveis. Não existe nada que é fora do comum. O que tem que se ter é a questão da organização nossa e da escola. Por exemplo, se o aluno vai entrar às 7h30, ele tem que obedecer o distanciamento de 1,5 m. Vão ter pessoas que vão para auxiliar isso. Mas também faz parte dos pais servir como exemplo e mostrar que aquilo ali é o correto, né? Na saída da escola, há uma marcação onde vão ficar os pais, porque as crianças só vão sair quando forem chamadas, né, para ter um controle maior. Então, a minimização, como eu disse, você minimiza a aglomeração, mas mesmo que se tenha uma quebra daquele distanciamento de 1,5 m, você ainda tem outras barreiras, que principalmente máscara e a questão da higienização das mãos. Sempre. Porque mesmo que você tenha a quebra do distanciamento, se você usa máscara e higieniza as mãos, você está se protegendo do vírus. Entendeu? Então, para você ter o contágio, você tem que quebrar as barreiras sistematicamente em um ambiente contaminado, em um ambiente contagioso. E aí não se surpreenda, por mais que, principalmente crianças menores, nós sabemos da dificuldade de um distanciamento efetivo. E aí é onde é que o cuidado tem que ser redobrado, onde as salas foram retransformadas, onde há um distanciamento, até as brincadeiras. As brincadeiras vão ser brincadeiras que sempre vão manter distanciamento. Eles vão ter aprendizado sobre o que é o distanciamento efetivo. E a França, quando voltou às aulas, tinha uma grande preocupação de como é que ia ser essa retomada. E aí anteontem, saiu o estudo do Instituto Pasteur, que é o maior centro de estudo de doenças infecciosas da Europa. E o Pasteur mostrou o seguinte: as crianças entre 6 e 11 anos não estão transmitindo com a mesma carga que crianças maiores. A taxa de contaminação nesse grupo etário é muito baixa. Assim, e é o que a gente está vendo na prática. Poucas crianças nessa faixa etária estão desenvolvendo doença.
E aí, por não desenvolver doença e ter uma capacidade adaptativa celular diferente, eles acabam tendo uma imunidade e acabam transmitindo menos. Só que isso foi comprovado agora cientificamente. Antes era um achismo, algo que se via, mas não se tinha comprovação. O que não minimiza os cuidados. Independente de causar sintoma pequeno, independente de transmitir pouco, você não pode escolher, porque já é muita gente. Então, esses cuidados, independente da idade, independente de já ter tido ou não, os cuidados eles têm que ser permanentes e vai fazer parte não agora, mas por um bom tempo. Dou um exemplo clássico. Meningite e conjuntivite sempre tem nessa época do ano. E esse ano não teve. Por quê? Distanciamento, higienização das mãos e uso das máscaras. Então, esses protocolos para o corona acabam servindo para uma série de outras doenças. Nós sempre ficamos tranquilos assim quando tem um caso de meningite, aquele caos. E é um caos mesmo. Mas por quê? Porque nós nunca tivemos essa preocupação. Nós nunca higienizamos a mão de forma adequada. Garanto. Todos aqui sabem como é. Molha a mão, passa na calça, só jogou água na palma, só jogou água no dorso. Acabou. Isso não existe. Ninguém, nem em casa, nem os pais, nem os avós, higienizava as mãos com aquela preocupação. Palma, dorso, entre os dedos, polegar e punho. Se isso já tivesse sido realizado antes, se esses cuidados já existissem antes, pode ter certeza, nós não teríamos doenças endêmicas, como meningite, nós não teríamos surtos de conjuntivite. E agora, nessa fase, a grande questão do corona. E também não se engane, a vacina é espetacular, é o que todo mundo quer, mas não garante 100%. Certo? É uma doença que tende a ficar endêmica. Nós vamos ter coronavírus todos os anos. A vacina só vai minimizar, diminuir a frequência, bloquear a população. Mas mesmo assim vamos ter casos. E aí esses cuidados, se você não os manter no próximo ano, você pode levar o coronavírus para dentro da sua casa. Não vai causar nada para os seus filhos, mas você vai trazer para dentro da casa. Porque você deixou de higienizar uma mão, você deixou de fazer os cuidados com tudo que veio de fora da sua casa. É uma nova realidade, gente, e não é falso você chamar que é um novo normal, não. E é importante você ter uma formação baseada numa situação como essa, porque essa formação fica para a vida toda. Eu vi um texto muito interessante ontem, de uma pessoa que nasceu em 1900. Aos 14 anos estava na Primeira Guerra Mundial. Aos 17 anos estava enfrentando a gripe espanhola, que é muito mais grave. Matou mais de 100 milhões de pessoas. Numa época a população era muito menor do que era hoje. Matou mais de 100 milhões que a gente sabe, fora o que matou mais. Acabou a Primeira Guerra Mundial. Essa mesma pessoa com 25 anos viu a escalada do nazismo. 38 anos viu a Segunda Guerra. Até os 60 anos enfrentou a Guerra da Coreia e do Vietnã. Então, quando você vai... A formação que ela teve durante a vida foi uma vida muito difícil por várias dificuldades que eles tiveram. Mas se tornaram cidadãos melhores dentre essas dificuldades e pôde passar mais segurança para os seus filhos. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Eu não preciso dizer isso para vocês. Todo mundo sabe o momento que a gente está passando. Estamos passando isso agora junto com nossos filhos. Muito provavelmente nossos filhos vão passar com os filhos deles também. Vamos responder, então, algumas das perguntas que já estão chegando aqui para a gente. Queria ver se o Hildo consegue colocar aí a pergunta da Clícia. Enquanto isso, eu vou procurando aqui também. Não é exatamente... seria uma outra pergunta, na verdade, Hildo, da Clícia. Eu queria que o doutor Felipe... Mas a gente pode responder essa também, mas deixa eu pedir, então, que ele comente antes sobre esse outro, que eu achei bem interessante também. A Clícia França fala o seguinte, está dizendo aqui que as nossas falas são muito em cima dos estudantes, dos alunos, mas e os professores, né, os funcionários da escola? Eles têm, né, as famílias também com comorbidades, alguns funcionários, inclusive, são do grupo de risco.
E aí, como é que a gente está lidando com essa questão também, doutor Felipe? Antes do senhor iniciar a fala do senhor, eu queria esclarecer também alguns pontos já bem pontuados no nosso protocolo, né? Quem é funcionário, professor do grupo de risco, vai continuar em casa durante algum tempo, né? A gente imagina até o retorno da vacina. Mas nesse primeiro momento continuará em casa, e esses professores, inclusive do grupo de risco, continuarão dando aulas remotas para os alunos, né? A Rede Damas Educacional vai entregar para todos os professores e funcionários um kit com 10 máscaras e também contendo álcool gel e uma bolsa para máscara suja e máscara limpa. Isso aí também é bem importante a gente destacar, doutor Felipe, a importância desse cuidado com a máscara aí para não juntar tudo e depois não fazer muita diferença quando for colocar a máscara limpa dentro da bolsa de uma máscara suja, né? Mas o senhor pode complementar aí a informação. Bem, a questão dos professores foi uma grande preocupação, porque eles têm eles são muito mais de risco com a doença grave do que as crianças. E não só são carreadores para as crianças, como também para seus familiares. E aí foi um grande desafio, nós passamos por isso nos hospitais também. Então, quem é do grupo de risco, acima de 60 anos, ou tem alguma comorbidade, ele vai permanecer afastado, ele não pode voltar às atividades, seja ele professor, seja ele médico, engenheiro, isso é uma realidade dentro do estado e do município, como uma regra geral. E aí algumas outras situações também, né? Principalmente os hipertensos e os diabéticos, eles também estão dentro dessa alçada. E esse treinamento dos professores ele vai ser muito ostensivo, né? Eles vão ter esse cuidado não só da máscara, do face shield, do treinamento de como colocar e quando retirar. Como os professores falam bem mais, eles vão ter uma necessidade de troca das máscaras com maior frequência. Toda essa preocupação que a gente teve, não só do aluno, mas de todo o seu entorno, né? De tudo que acontece, seja professor, seja ambiente, seja as pessoas que trabalham no mesmo ambiente. E quando falou assim, nós não temos uma medicação, nós não temos uma vacina, nós não temos... É verdade, nós não temos medicações curativas, né? Várias outras doenças nós também não temos medicações curativas. Nós não temos a vacina ainda, como algumas outras doenças nós também não temos vacina. E que, infelizmente, algumas doenças voltaram a existir, como o sarampo, pelo fato de muitos pais não terem mais a preocupação da vacina, o que é uma pena, porque algumas doenças que estavam praticamente erradicadas no Brasil estão retornando e retornando com força. O sarampo é uma delas, mas teve poliomielite e várias outras. E aí é onde está a história do tripé novamente, né? A necessidade de todo mundo trabalhar em conjunto para que a gente tenha esse resultado. E assim, os casos estão melhorando sem você ter um remédio efetivo, e estão melhorando sem você ter não só um remédio efetivo, mas principalmente aumentou o número de testes para a população. E aí o que isso faz funcionar? Quando eu testo alguém que tem poucos sintomas e ele dá positivo, eu afasto e ele não transmite para outras pessoas. Da mesma forma que quando você testa alguém que está no início dos sintomas, você consegue afastar e ele não transmite para outras pessoas. O grande problema no começo é que a gente não tinha teste para todo mundo e só se testou os pacientes graves. E isso foi muito ruim, porque a transmissão foi muito grande entre os profissionais da área de saúde pela incapacidade de teste, pela nossa ineficiência em ter proteção adequada naquela época e pela estrutura hospitalar vigente, né? Nós sabemos como são as aglomerações nos hospitais. Então, foi uma quebra de barreira sistemática. Várias quebras de barreiras foram realizadas. E aí houve as mudanças nos hospitais. A formação dos hospitais de coorte, o uso de EPIs, o cuidado adequado. E isso fez com que diminuísse muito o número de infecções entre os profissionais da área de saúde. Porque eles tiveram que se adequar. Eles levaram uma pancada que não teve tempo para se adequar. Foi diferente quando tudo se fechou. Hoje, todas as empresas estão tendo que se readequar e para poder minimizar a chance do vírus e diminuir a transmissibilidade. E aí foram esses os cuidados que a gente citou, entre tudo isso aí, em minimizar a infecção pelo vírus. Porque provavelmente medicação efetiva, vírus como um todo, não existe. Nós não temos medicação, por exemplo, para catapora, nós não temos medicação efetiva para sarampo,
nós não temos medicação efetiva para uma boa parte das doenças virais, enterovírus que causa meningite, boa parte, dengue, chikungunya. Você tem medicações que diminuem os sintomas, que minimizam os sintomas. Mas vírus como um todo, nós não vamos ter uma medicação efetiva. A nossa esperança, por exemplo, é a vacina, né? Como é para a dengue também. Vê nossa situação. Todo mundo aqui sabe, todo mundo é de Pernambuco, todo mundo já sabe, ou já teve, ou já sabe de alguém que teve dengue. Sabe da gravidade como dengue é. E o que é o problema? É fácil de resolver dengue. É só resolver o problema de saneamento básico. E é um problema recorrente. Nós não conseguimos resolver o problema de saneamento básico. E aí, dengue todo ano mata muita gente. Mas parece que virou normal matar muita gente a dengue, porque ninguém mais fica chocado quando você tem um paciente que morre por dengue por isso. Cai naquela conta do normal. Isso não pode acontecer agora. A gente não pode puxar isso e achar que é normal. Ter casos sistemáticos, ter surtos. Isso tudo agora está muito controlado. As escolas vão ter obrigação de ficar levando informações às autoridades sanitárias para se ter um controle efetivo, para evitar surtos, para evitar não só o número de casos, ter casos dentro da escola, mas principalmente o entorno dela e todos os cuidados dentro, no transcorrer e na orientação. É um desafio muito grande para uma doença nova. Todo mundo tem aprendido bastante, mas aprendido não foi com tranquilidade. Muitos aprenderam na dor, na hora que chegou. Outros puderam fechar para reabrir e se readequar, ter tempo, se organizar, poder enfrentar melhor. Essa possibilidade ela aconteceu em algumas situações do varejo e agora nas escolas. E nós já estamos observando o que vem acontecendo no mundo. Como é que está sendo a retomada das aulas em outros locais. Essa semana começa a retomada das aulas no Distrito Federal. Semana retrasada começou as aulas em Manaus. Manaus passou por uma situação muito parecida com Pernambuco, né, de um número alto de casos logo no começo da pandemia. Já retomaram as aulas há 2 semanas, 3, e já estão conseguindo ver bons resultados. Mas com o quê? Regras. Por exemplo, aquela história de você ter 40, 50 alunos numa sala de aula que não tem espaço, ela não existe mais. Nós não temos mais condições de fazer isso. E agora? Se não tem espaço, algumas turmas vão segunda e quarta, metade da turma vai segunda e quarta e outra metade vai terça e quinta, para poder garantir o distanciamento, para poder garantir um menor número de alunos na escola, para poder garantir que mesmo o recreio, que antes era um recreio único, que todo mundo ia para o recreio, o que acontece? Agora não. Os recreios vão ser também de forma diferente para diminuir a quantidade de pessoas aglomeradas e minimizar o risco de você ter um menor distanciamento. Tudo isso vai ser modificado. Se a sala não comporta, ela não vai ter mais do que aquela quantidade determinada de alunos, né? Então, se você notar, para as crianças, o vírus, ele tem uma taxa de infecção baixíssima, mas não é motivo esse para você expor. A gente quer garantir a segurança independente, até porque a criança ela também vai cobrar isso dentro de casa. Ela também vai cobrar isso de pais e avós. Até porque é uma doença que, apesar de nova, se você for ver, o grande impacto dela foram nos idosos, nos hipertensos e nos diabéticos. Em 2009, nós tivemos H1N1. Ela tinha muito impacto em criança, muito impacto em gestante. Perdemos muitas gestantes naquela época, né? E foi uma doença que não fechou a escola. Só tivemos medicação 1 ano e meio depois. Quer dizer, tivemos medicação durante a crise. Tem oseltamivir, vamos manter as escolas abertas, vai ser tudo tranquilo, vamos manter o comércio aberto. E era uma doença que atacava crianças. Perdemos 3.000 pessoas no estado de Pernambuco. 5 anos depois, descobriu que aqueles remédios que a turma dizia que era para tratar, não prestavam. Depois de 5 anos é fácil dizer que não prestavam, né? Como hoje em dia se tem muita discussão de remédio A, de remédio B, de remédio C, quando na verdade a melhor forma de prevenção ainda são higienização das mãos e uso de máscara.
Doutor Felipe, vamos responder agora uma pergunta que vem lá de Garanhuns, onde está nosso colégio Santa Sofia, é do Hugo Rodrigo. Ele diz o seguinte: doutor, aqui em Garanhuns, onde a umidade é alta e a temperatura é baixa, região mais suscetível à aglomeração, a chance de disseminação é maior? Como diminuir esse contágio onde o recreio é interno? É verdade, Hugo. Quanto mais frio é o ambiente, você tem um maior número de aglomeração, que foi aquela história de que o vírus ele não funcionava no calor, né? Agora parece um absurdo, mas no começo foi uma das fake news que mais rolou e todo mundo estava tranquilo porque achou que aqui no Nordeste ia ser muito tranquilo. E para minimizar esse perigo do recreio, os recreios eles vão ser feitos em horários diferentes e em algumas situações vão ter bloqueios. O que isso quer dizer? Turma A e B vai ficar numa parte da escola, turma B, C e D vai ficar em outra parte da escola para não haver cruzamento e ter um maior controle sobre o distanciamento dessas crianças nesse local. Por exemplo, você sabe qual é o local que você vai ter maior risco? Na hora da alimentação, né? Por quê? Você tira a máscara para poder comer. Então, ao tirar a máscara, você quebrou uma das barreiras. E por isso que nós colocamos no protocolo que nesses casos de tirar a máscara, o distanciamento não pode ser 1,5 m, vai ter que ser maior, ser pelo menos de 2 metros. Mesas individuais, a forma de entregar o lanche vai ser feita de forma diferente também, para não ter aglomeração de fila, aglomeração de pagamento, tudo isso ele foi modificado. Tudo isso está descrito no protocolo como é que vai ser feito para poder minimizar a chance. E quando você fala principalmente de recreio, de locais fechados, né? É uma grande preocupação nossa com locais fechados, como é que vai ser. Então, tivemos a preocupação de abertura dos ambientes para ter circulação de ar, para minimizar o risco de você ter a transmissão do vírus num local fechado. Mas eu vou dar um exemplo. Uma sala de aula de 30 metros quadrados, você precisa de uma pessoa doente tossindo para contaminar toda a sala, ela estando fechada, essa pessoa sem máscara, ele precisaria de 20 minutos para contaminar o ambiente. Lógico que as pessoas que estão a 1,5 m, 2 metros dele, vão ter uma chance maior, mas o restante da sala só estaria exposta por um período longo de tosse no ambiente fechado. Então, tendo essa preocupação, as salas com grande circulação de ar, ela faz com que minimize essa presença, esse acúmulo do vírus no ambiente, né? E a forma de sanitização para a limpeza do solo e também dos móveis, ela foi modificada para também erradicar o vírus e você não ter muita chance de ter acúmulo viral e transmissibilidade. Por exemplo, vassoura de piaçava, aquilo ali não pode ser utilizado, ventilador não pode ser utilizado, porque em vez de você estar limpando, você está dispersando. Então, até isso foi modificado, a forma de se limpar os ambientes para minimizar esse risco, mesmo em locais frios, mesmo em locais fechados. Falou da Rede Damas Educacional, ele orienta já que as aulas serão realizadas com janelas e ou portas abertas. Embora, mesmo aquelas salas que têm ar-condicionado, que vai ter também uma limpeza, uma higienização especial, essas aulas vão acontecer com portas abertas para que o ar possa circular da melhor maneira possível, né? A gente tem uma pergunta agora há pouco sobre a vacina. Hildo, consegue colocar para a gente? É da Aldenice Pereira da Silva. Pergunta, doutor, qual a sua opinião com relação às vacinas que estão em testes? Elas devem sair ainda este ano? Aldenice, deu esperança aí para a gente. A grande boa notícia é que das vacinas que estão sendo testadas, parece que a brasileira é a melhor, né? Isso é fantástico, né? Imaginar que a Oxford, junto com o pessoal da Unifesp, está conseguindo ter a melhor vacina. E que nós vamos ter vacina na frente de muitos países, né? Isso é muito bom. Porém, os testes iniciais foram em 40 pessoas, né? Ainda está no que nós chamamos de fase 2, vai iniciar a fase 3. Para você ter uma segurança, passar da fase 3, produzir 100, 150 milhões de doses, 200 milhões de doses, e ter comercialização e distribuição, provavelmente não sai esse ano. Acredito que o patamar vai ser entre dezembro desse ano e março do ano que vem, mas tendendo para fevereiro e março. E olhe,
comparado com outras pandemias, é um resultado espetacular, porque mesmo na H1N1, nós passamos por um período de quase 1 ano e meio para poder receber a vacina. Essas notícias dos últimos dias já nos encheram um pouco mais de esperança, né? Acho que a todos, mas é preciso muita cautela mesmo. É louvável, de fato, essa iniciativa e toda essa corrida da ciência para esse momento, doutor Felipe. Eu vou fazer uma pergunta que também está chegando aqui, já de várias pessoas, então eu vou compilar numa só. O senhor tem filhos, né, Felipe? Doutor Felipe, em idade escolar. E como é que o senhor se sente em relação a essa situação? No momento oportuno, quando houver esse retorno às aulas presenciais, qual será o comportamento do médico infectologista, mas principalmente do pai, Felipe Proasca? Veja, quando começou a crise em março, eu tenho um colega meu que toda vez que ele chegava para deixar a filha, a primeira coisa que ele perguntava é: Letícia entrou na escola? Entrou, então minha filha entra. Ele primeiro perguntava se minha filha tinha ido para a escola. E aí ele disse: na hora que você não levar a menina para a escola, me avisa, que eu também não levo. Gente, é um desafio para todo mundo. Eu entendo. Vocês têm receio, eu também tenho receio. Eu sei o que é enfrentar isso no meu dia a dia. É difícil mesmo esse enfrentamento, mas olhe, orientar e ensinar é a melhor arma que a gente tem para os nossos filhos, né? Então, mesmo nesse desafio, no começo minha filha tem uma dificuldade enorme com a máscara. Nossa, eu fiquei pensando como é que vai ser. Comprei um face shield para ela, aquela proteção para criança. Quando ela usou um pouquinho, ela voltou para a máscara e não me dá mais trabalho com a máscara. E ela eu fico muito satisfeito. Ela faz fono, ela faz TO, voltou para fono e para TO. Eu fico muito satisfeito porque eu fico observando ela entrando nos lugares e tomando a iniciativa em fazer a higienização das mãos, em colocar a máscara, em ter o cuidado, em botar o pezinho no elevador que está marcado, onde está marcado, em olhar para mim quando eu não lavo as mãos, reprovando. Minha filha tem um problema, ela não fala, mas ela não fala com as palavras, mas fala com os olhos, fala com os gestos, fala com o coração. É uma forma espetacular, assim, e ela, com tantas limitações que ela tem, ela consegue dar uma aula de enfrentamento nessa situação nova, de como higienizar as mãos, de como usar as máscaras. Eu não seria hipócrita de ficar aqui fazendo um discurso e tomando outro na prática. Ela vai para a escola com os cuidados necessários e redobrando os cuidados ao chegar em casa. E eu tenho tido muita preocupação em conversar com a escola dela para saber se as medidas que eles estão preocupados em tomar se estão sendo feitas de forma adequada. Eles até me mandaram material para ver, para sugerir. Então, eu estou muito... Porque agora não é só uma questão de você gostar da escola, não. É de você se sentir seguro na escola que seu filho estuda. Estou muito seguro com a situação das minhas filhas agora. Mesmo em escolas diferentes, elas vão voltar para as aulas com os cuidados devidos, com as necessidades de cuidados devidos e com as observações que vão ser necessárias, né? Tudo isso vai ser feito e, sim, ela vai voltar para a escola. Ela não vê a hora. Até porque, uma coisa que é importante, se minha filha está descendo para brincar no prédio, ela também está se expondo. Minha filha está indo visitar os avós, eles também estão se expondo, mas está tendo essa preocupação de usar máscara, está tendo essa preocupação de higienizar as mãos de forma mais sistemática. E, obviamente, se ela fizer febre, para tudo, isola a criança, deixa em casa, faz os exames necessários e fica fazendo um acompanhamento adequado. Imagina, por exemplo, quem é asmático, quem é diabético, quem é hipertenso, você tem crianças com essas situações, só deve ir para a escola numa situação dessa se o pediatra achar que há segurança. Não existe uma receita de boa, todo asmático vai para a escola. Não é bem assim. O pediatra da criança conhece a criança, sabe como ela é. Ele pode ajudar o pai e a mãe a se decidir. Ajudar, não definir, mas ajudar, orientar com relação a isso. Então, a ideia das aulas híbridas é que você vai ter a garantia de aulas ainda por vídeo, mesmo para aqueles que estão em casa por uma questão de uma doença de base ou até mesmo para aqueles que vão ficar doentes, né?
e para os professores que também estão distantes, né, gente? Toda essa zona de segurança está sendo montada e esses cuidados estão sendo realizados visando que todos saiam ganhando de alguma forma, né? Até porque o ensino à distância ele vai evoluir muito, mas infelizmente ele teve que ser evoluído 100% em 2 semanas. Foi um desafio muito grande também para essa questão das aulas à distância, porque a isso ninguém estava acostumado. Mas eu acredito que vai ser uma realidade cada vez mais constante daqui para frente. Sem dúvida, sem dúvida. Aprendemos muito também, né, neste momento de crise e de dificuldades. Muitas coisas também necessárias, né, como essa nova inversão digital vai nos acompanhar daqui por diante. Eu vou responder algumas perguntas aqui, doutor Felipe, se me permite, mais voltada, na verdade, para o institucional mesmo. Por exemplo, a Cris Sá está perguntando sobre uma consulta aos pais, né? Por que a gente não faz uma consulta aos pais sobre as informações referentes às aulas presenciais? Sim, Cris, isso já começou. Algumas unidades já enviaram, e aí nos próximos dias, certamente, a unidade que você faz parte já deve estar enviando também essa pesquisa, para que os pais possam, e aos poucos também informando isso para a gestão da escola, e que a gestão possa se preparar, de acordo com esse resultado da pesquisa, até para saber o número de famílias que estão seguras nesse momento, talvez essa não seja a palavra, algumas mesmo inseguras, mas as famílias que vão optar por esse retorno à aula presencial. Então, essa pesquisa já começou em algumas unidades e, no momento oportuno também, será realizada na unidade que você faz parte. Uma outra pergunta é a respeito do nosso protocolo, e também será divulgado na íntegra para os pais e comunidade educativa. Neste primeiro momento, vamos iniciar a divulgação de algumas informações, alguns recortes desse protocolo, né, dessa cartilha, na verdade, que nós preparamos, é um resumo desse protocolo, com um layout mais diferenciado, uma forma mais prática de comunicar essas informações. Então, também nas próximas semanas, as famílias irão receber essas informações mais detalhadas. O objetivo é sempre esse, deixar as famílias mais informadas sobre tudo o que as escolas da Rede Damas estão fazendo para tentar garantir o máximo de segurança possível nesse retorno. Lembrando sempre que a decisão pelo retorno às aulas presenciais ou pela permanência ao ensino remoto será da família, e o colégio vai respeitar isso sempre, mas que é preciso a gente informar, é preciso momentos como este para que a gente informe para você, para que a gente tenha toda a transparência necessária de tudo que está sendo feito e as famílias tenham a consciência de que a Rede Damas não está poupando nenhum investimento necessário para que tudo que é necessário para enfrentamento a essa pandemia também no ambiente escolar seja realizado, e isso quando for possível, né? Porque a gente depende, obviamente, desse retorno cheio de desafios, a gente depende da autorização das autoridades sanitárias. Então, isso só vai ocorrer quando as autoridades sanitárias decidirem que isso é possível. Até lá, seguiremos informando sobre todas as normas, sobre todas essas novas práticas que serão implementadas neste retorno, mas que serão necessárias. Novas práticas e o mesmo jeito de sempre de educar, de ter o cuidado com os alunos, com os educadores, com os professores, com os funcionários e as famílias, valorizando sempre, sempre a vida e o bem-estar de todos nós. Queria só frisar isso aqui para todos. Estamos concluindo aqui mais um momento, mais uma live com esse objetivo, né, de informar sempre mais, e agradecer demais a presença do Dr. Felipe, pela sua disponibilidade, Dr. Felipe, desde a validação do nosso protocolo este que serviu de referência para o protocolo de retorno às aulas também realizado pelo governo do estado, e obviamente o seu olhar nos dá muito mais segurança, junto com um dos outros especialistas que validaram, nos dá muito mais segurança para seguirmos firmes aí nas ações que consideramos importantes e necessárias para quando esse retorno for possível. Muito obrigada, doutor Felipe.
Muito obrigado, Camila. Obrigado a todo mundo que conversou com a gente, assim, tentei responder as perguntas. Eu fico sempre à disposição. Eu venho postando muita coisa no Instagram e no LinkedIn, são as principais plataformas que a gente utiliza. No Instagram é o @infectoassociados, no LinkedIn é o meu nome, Felipe Proasca. Saber, assim, eu que sou natural de Vitória de Santo Antão, que sei o quanto Vitória sofreu nessa fase da pandemia também, conheço o Colégio Nossa Senhora das Graças, uma escola que tem pessoas que eu sou muito grato por não só pela convivência, mas por várias, pela importância que tiveram na minha formação. Dizer a todos vocês, gente, que não é fácil mesmo. Não se cobrem uma resposta, não se cobrem uma segurança que não há, não se cobre também uma garantia que não existe, tá? Não adianta ficar se cobrando com relação a isso. Não adianta botar as crianças numa bolha também. Não adianta viver numa bolha. Não adianta viver uma falsa realidade. A verdade é que todos esses cuidados agora vão ser necessários. Nós não tomávamos as medidas necessárias para uma série de coisas. Nós não higienizávamos bem as mãos. Nós não fazíamos a limpeza da forma mais adequada. Nós quebramos barreiras de forma muito sistemática. E agora precisou acontecer uma situação dessa para a gente vivenciar tudo isso, né? Para a gente ter que tomar consciência de que, apesar de não ser visto, doenças virais são sérias. Imagine se todo mundo tivesse álcool gel ou higienizasse as mãos com tanta frequência, quantas crianças não teriam tido meningite, sequelas ou até mesmo morrido com meningite? Quantas crianças não teriam tido infecções por enterovírus, que é um vírus também que tem uma capacidade de causar sequela? Então, eu espero que esse novo normal seja uma forma de reaprendermos a lidar com o coletivo de forma melhor, né? Não sei, e assim, acabar com essa nossa visão egoísta, às vezes, de olhar o nosso mundo e ver que tem um mundo muito maior ao redor. Que você pode botar seu menino na bolha que for, mas se você tem uma pessoa que cuida dele, tira ele da bolha para dar banho, mas você não orienta e não dá os cuidados para essa pessoa, não adianta nada ele viver na bolha, né? E que assim, quando a babá das minhas meninas, por exemplo, a gente sentou com ela, deu vidro de álcool gel, deu máscara, orientou ela a como atuar no ônibus, orientou ela a questão de tomar banho e trocar de roupa quando chega, de ser uma roupa em casa e uma roupa na rua, entendeu? Esse tipo de orientação, a gente tem essa preocupação de fazer para ela, porque cuida dos nossos filhos, mas isso é uma coisa que a gente tem que orientar todo mundo. Essa nova orientação vai ter que ser em todas as escolas, vai ter que ser em todos os locais, o local de trabalho, o local de convívio, o local de escola. Tudo isso agora faz parte dessa nova realidade, né? Não é só uma questão restritiva, é uma questão muito mais ampla. E eu fico muito feliz de ver que várias pessoas hoje, que antes não tinham tantas preocupações, hoje estão tendo preocupação em excesso, e isso é muito bom. E uma última frase para vocês. Nós não temos como erradicar o vírus com vacina, com remédio, com qualquer coisa. Eles minimizam. Vai ser ótimo a gente ter vacina. Vai ser ótimo ter uma medicação que seja eficaz. Vai minimizar muito mais a presença do vírus. Quanto mais minimiza, é melhor. Mas hoje, você pode minimizar sim. Com higienização adequada das mãos, sanitização adequada do ambiente, uso de máscara. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que ser mais cobradores, nós vamos ter que nos formar melhor, nós vamos ter que crescer junto com nossos filhos, né? Esse é o mais importante. É isso, doutor Felipe. Muitas dessas práticas aí, acho que vamos acompanhar agora para o resto das nossas vidas, né? Muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor e pela disponibilidade, por essa live tão esclarecedora. E a todos vocês também que nos acompanharam, que estão aí em casa.
acompanhando essas informações e rezando, né, gente? Vamos também rezar sempre para que Deus possa nos abençoar, abençoar os médicos que estão no enfrentamento dessa situação, abençoar os cientistas que estão atrás do remédio e da vacina, para que a gente consiga chegar em dias melhores, e eles virão, vai passar. Duque Nauto, boa noite.